PDD06, como é que vocês estão? Queridos, vocês sabem que nós estamos preparando, né, com todo o carinho esse material para vocês. Hoje o conteúdo é um dos conteúdos que eu mais adoro falar, né, que eu gosto bastante, é um conteúdo que eu acho super importante de ser discutido, né. Nós estamos preparando uma aula ao vivo para vocês, para que a gente consiga nos conectar ainda mais, matar um pouco da saudade, interagir ao vivo, né, e a gente tirar essas dúvidas na hora mesmo, aquela coisa toda. Então, vem muitas novidades boas para vocês. Nós estamos aqui trabalhando para isso, para sempre ofertar o melhor, certo? Gente, hoje nós iremos trabalhar no material de vocês. Como vocês sabem, nós estamos utilizando o livro de Saúde e Seus Cuidados, certo? O capítulo 3, a página 20 ao 21. Nós iremos falar hoje sobre o autismo. Nós iremos quebrar um pouco aí de muitas dúvidas que as pessoas têm, trazer mais conhecimento de como se comportar, de como cuidar de uma criança autista, certo? Para quem ainda, vocês sabem que eu sempre falo isso no início, né? Para quem ainda não leu o material previamente, preciso que vocês dê uma pausa nesse material agora, certo? E aí vocês faz aquela leitura prévia, pega a caneta de vocês, faz a marcação aí de qualquer dúvida que ficar, que no decorrer desse conteúdo vai esclarecendo ainda mais essas dúvidas que vão ficando aí. Certo, turma? Posso contar com vocês? Gente, a gente tem noção como eu tô com saudade das nossas risadas do sábado à tarde. Morrendo de saudade, Derimar, gente, de todos vocês. Todos, se eu for dizer o nome de todos, vai faltar. Micaele tá sempre interagindo no grupo, né? De todo mundo, todos vocês são os queridos, né? Uns amados que eu gosto demais. Gente, e aí revisando o conteúdo anterior, né? A gente falou sobre o quê? Cuidados com a saúde da terceira idade, não é isso? A gente viu a importância do cuidado com os idosos, a gente viu que a prevalência está aumentando para a estimativa de vidas na terceira idade, né? A gente também está tendo a convicção ainda mais que a profissão de vocês é a profissão do futuro, porque cada vez mais as pessoas estão envelhecendo, não tem mais os filhos e não tem a quantidade de filhos que tinham para cuidar, para ajudar, né? E os que têm, muitas vezes, não tem tempo mais para cuidar dos pais. E aí vão sempre precisar de quem? De vocês, cuidadores, né? E aí é bom, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas profissões que estão sendo extintas, mas a de vocês está somente ganhando cada vez mais o crédito aí. Não é isso? E aí a gente falou sobre hábitos, que os hábitos de vida de hoje é o que a gente vai colher na terceira idade, né? Então, a gente viu o quanto é importante a gente manter aí o nosso costume, a nossa vida saudável, não é isso? Então, o que é que nós iremos aprender hoje, amados? Nós iremos aprender o que é o autismo, né? Essa patologia aí, nós iremos aprender o que é esse transtorno, como identificar e cuidar de uma criança autista, certo? Cuidados que o cuidador deve ter com pessoas que sofrem com esse transtorno. Como é que vocês podem ajudar ainda mais essa criança a se desenvolver, a ser estimulada. Então, é muito conhecimento, é muita coisa boa que a gente vai aprender hoje, certo? E aí, como vocês sabem, eu adoro iniciar com perguntas para fazer com que vocês raciocinem mais, para que vocês interajam comigo. E eu queria saber se vocês sabem o que é o autismo, vocês sabem o que é o TEA. TEA, né, é a siglazinha que a gente usa de transtorno do aspecto autista, né? E queria saber se vocês conhecem, já conviveu alguém com o autismo, algum autista. Se vocês conviveram, né, conhece alguém ou algum filho de algum vizinho, alguma coisa do tipo, comenta lá no grupo para a gente interagir, para a gente saber como é a convivência, como é que essa criança ela reage na escola, com os familiares, como é que, se ela tem acompanhamento com a equipe multidisciplinar, vamos lá interagir, certo? Não esqueça, quando terminar aqui o conteúdo, vamos lá interagir sobre as pessoas que você conhece que é autista ou os familiares que enfrentam aí o autismo, certo? Gente, cada vez mais nós estamos tendo os diagnósticos precoces sobre o autismo. Antigamente era muito mais difícil a gente ter esses diagnósticos, esses acompanhamentos. Por quê? Qualquer doença psiquiátrica antigamente era considerado como doido. Todo mundo era doido.
Se você tinha esquizofrenia, você era doido. Se você era bipolar, você era doido. Se você tinha depressão, você já era um doido. Se você tinha autismo, você era doido. Então, tudo era doido. Você é um doido, né? E graças à evolução da ciência, né, a gente percebe que não é tão assim. Né? A gente consegue ter um controle melhor, a gente consegue ter uma sensibilidade melhor e diagnósticos precisos para melhorar em questões do acompanhamento desse indivíduo. Melhora o tratamento, melhora tudo. Tudo vocês puderem imaginar quando a criança ou até o adulto ele é diagnosticado com essa doença psiquiátrica, realmente aqui ele vai ter muito mais ganhos, muito mais evolução, né? E até mesmo a inclusão na sociedade, a aceitação da sociedade será diferente. Então, o conceito sobre o autismo né? O autismo é cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, o TEA, certo? É uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre 2 a 3 anos de idade. Então, se vocês observarem aqui, né, o autismo, ele é uma síndrome que vai mexer com a sua comunicação, com a socialização e com o comportamento. Isso é super importante, porque muitas crianças estão sendo diagnosticadas ainda mais tardias, né? Porque tem mães que ainda não percebem, tem mães que não têm essa sensibilidade, acham que ainda é normal, né? Tem outras mães não, que já percebem, principalmente mãe que já tem outros filhos, que percebe que a evolução dessa criança está totalmente diferente das evoluções das crianças que ela teve anteriormente. Eu trabalhei em escola de educação infantil e eu conversava com muitas mães de autistas e tinha mãe de primeira viagem que conseguiu diagnosticar a criança ainda sendo muito novinho, né? Ai, tia, eu percebi que ele é diferente. Por isso que eu vou falar mais à frente, por alguns sintomas, né? Alguns sinais do autismo. Já teve mãe que vê o teu diagnóstico da criança com 5 anos, 5, 6 anos. E aí, tia, agora foi que eu vim perceber que meu filho é autista. Então, assim, eu sabia que ele tinha algumas dificuldades, mas eu achei que era dele mesmo, né? Mas hoje eu percebo que é o autismo que faz isso. Então, por isso que é super importante a criança, o quanto mais cedo, ter esse diagnóstico, porque quanto mais cedo, mais chance de recuperar, mais chance de ser estimulado e ele aprender ainda mais e ser evoluído, né? Eu indico para vocês, para quem tem acesso à Netflix, assistir a série Atypical, certo? É uma série maravilhosa que fala sobre o autismo, certo? E traz muita realidade de um adolescente autista. E aí eles vivem as duas realidades. Eles falam bastante de quando ele era criança e o foco maior é dele agora na adolescência. Então é bem gostoso a gente conhecer e ver. Uma série bem humorada. Então, rapidinho vocês assistem e ficam viciadas. Eu sou extremamente viciada nessa série. Não pode lançar novos episódios que eu tô lá atenta. E aí eu trouxe aqui, né, a imagenzinha de uma família de patinhos que fala que o autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo, com jeito único de ser. Vocês sabem que cada um tem um jeitinho diferente de ser, né? A nossa turma é recheada de pessoas diferentes, de personalidades diferentes, né? E é isso que a sociedade... E isso é bom, cada um ser diferente, que todo mundo fosse igual ia ser sem graça, né? E aí, o autismo, ele é dessa forma. Cada criança, ela é diferente, ela tem um jeito diferente de demonstrar suas emoções, de mostrar seus interesses, o seu desenvolvimento com a aprendizagem é diferente, da mesma forma que a gente é diferente. Muitas pessoas, quando estão nervosas, coça a cabeça, rói a unha, mexe a perna, mexe a mão, faz algum tique, alguma mania diferente. O autismo é do mesmo jeito. Só que muitas vezes não é tão como a gente é esperado que todo mundo faz. É uma forma diferente de se manifestar isso, né? Às vezes eles batem com a cabeça na parede ou no chão, ou fica pulando, né, fazendo movimentos repetitivos com as mãos, ou com algo, ou com algum objeto, que isso é normal para eles, né? É uma forma deles estarem sempre aí mostrando que algo está estressando eles, algo está irritando, certo? Sintomas e características comuns do autismo. Então, o autismo, ele tem aí a dificuldade na interação social,
como manter um contato visual, a expressão facial deles são um pouco mais retraídas, gestos de dificuldade em fazer amigos, dificuldade em expressar emoções. Isso é normal para uma criança autista, certo? Isso aí já é uma característica bem expressiva do autismo. Então, a dificuldade de manter o contato visual, a criança ela não tem esse contato que a gente mantém em uma conversa. Você fala e ele está com o olhar bem longe, né? É tanto que a minha colega, tem uma amiga minha, bem próxima de mim, que ela tem um filho autista, e ela percebeu, um dos sinais que ela percebeu foi isso, esse contato visual. Ele não olhava de forma alguma, até em fotos ele não conseguia manter o olhar. Então, é bem fácil da gente conseguir ter essa primeira impressão desse primeiro contato com a criança autista. A gente já consegue identificar por causa desses sintomas que é bem característico realmente do autismo, certo? Prejuízo na comunicação, como dificuldade inicial, manter uma conversa, uso repetitivo de uma linguagem, né? A criança autista ela tem dificuldade em falar. Professor, o autista ele é surdo e mudo? Não, ele não é surdo nem mudo. Pode sim vir um autista surdo e mudo, mas é muito raro, né? A questão da comunicação é que ele não tem interesse em falar. Ele tem tudo certinho para falar, só que é dele, é a falta do interesse dele de falar. Então, você morre de chamar pelo nome, ele escuta, mas ele não responde. E, às vezes, ele gosta tanto de uma palavra que tudo ele quer usar para aquela palavra. Então, exemplo, ele gosta muito da palavra rosa. Então, tudo que ele vai falar rosa. E aí é onde já começa a educação para a gente não estimular ele ficar sempre falando aquela mesma coisa. A gente tem que ensinar ele a falar o que realmente aquilo é. Então, se ele acha que o nome rosa para copo é rosa, a gente tem que ensinar que não. Isso aqui é um copo, certo? Isso aqui é um copo e ele nem é rosa, ele é roxo. Então, tá sempre aí ensinando bem certinho tudo para essa criança. Alterações no comportamento, como não sabe brincar, faz de conta, padrões repetitivos de comportamento, tem muitas manias, apresenta intenso interesse por algo específico, então eles gostam muito de coisas específicas que não é de tanto interesse para outras crianças, mas para eles sim, certo? Principalmente objetos circulares, eles gostam muito. E aqui ainda temos algumas imagens que falam um pouco sobre isso. Ó. Brinca ou usa brinquedos de forma incomum. Então tem muitas famílias que acham que a criança não gosta de brincar ou não sabe brincar. Ele gosta assim, ele sabe sim, mas da forma dele. Não é obrigado que o carrinho é feito para empurrar, ele vai brincar com o carrinho feito para empurrar. Ele pode brincar com o carrinho de outra forma, certo? E a gente precisa respeitar. Lógico que a gente precisa ensinar qual é o correto, mas nunca achar que ele não sabe brincar ou que está totalmente errado aquela forma que ele está interagindo com o brinquedo, certo? Dificuldade em se relacionar com outras crianças. Então, isso é bem fácil de ser diagnosticado em escola, que está todo um grupo ali brincando e ela gosta mais de ficar mais isolada, brincando com os brinquedos sozinha. Então, muitos educadores, muitos professores têm essa sensibilidade, às vezes, mais rápido que a própria família, né? Porque percebe que a criança, ela prefere ficar isolada, não gosta muito. E você sabe que a criança adora estar junta, né? Para fazer aquele tumultozinho. Choro ou risadas inapropriadas, eles têm também, principalmente quando eles querem algo, eles querem dizer alguma coisa e não conseguem. O choro sempre vai ser acompanhado de eu quero alguma coisa, né? É indicativo que algo está acontecendo. Hiperatividade ou muita passividade, eles podem ser hiperativos da mesma forma que eles também podem ser muito calmos. Sensibilidade a alguns sons, né? Fala, ou eles têm a dificuldade ou totalmente, ou a ausência totalmente da fala. Pode acontecer também. Apego a objetos diferentes e a falta da consciência do perigo. Então, é bem interessante aí que eles têm essa perda de perigo. Eles podem passar no sinal vermelho ou no sinal verde, né? Eles podem ter outros probleminhas aí dessa consciência do perigo. E a dificuldade da quebra de rotina. Isso é o que mais cansa nas mães e nos cuidadores da criança, né? Porque eles têm aquele vício pela mesma rotina. A rotina de uma criança autista é sagrada. Quando é mudada, eles têm uma dificuldade em aceitação, e aí vem o estresse, vem todo um problema aí, certo?
comportamento que pode ajudar na identificação de uma criança autista, né? Não responde quando é chamada pelo nome, como se fosse surda. Ela não é surda, porém ela tem essa dificuldade. Você pode chamar Júlia, 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 brincando e não olha, certo? Na presença de outras crianças, elas se isolam, evitam o contato físico, são hiperativos ou não, certo? Usa pessoas como ferramentas, então quando elas querem algo, elas podem pegar na mão de vocês e levarem até o que elas querem, pode acontecer também, certo? Usa brinquedos de forma diferente, apresenta sensibilidades alteradas, dificuldade para se alimentar. Então, como eu falei para vocês, eles têm a rotina deles bem certinha na cabecinha deles. Então, quando muda essa rotina, eles sofrem bastante, por isso que é importante manter uma rotina saudável, com alimentos saudáveis, com tudo mais regradinho possível, porque quando vocês tentarem modificar esses hábitos ruins, a dificuldade, a aceitação vai ser muito mais difícil, certo? Cuidados especiais, né? Aguardar e observar e ouvir tudo que a criança tem para manifestar. Não atuar de forma diretiva e controladora. Fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação. Usar linguagens compatíveis com a possibilidade de compreensão. Essa minha amiga, o filho dela passava muito tempo chorando, né, quando ele queria algo e ela não sabia o que fazer. Então, o que ela fez? Ela comprou um portfólio, ela comprou uma pasta catálogo e imprimiu todas as imagens possíveis de coisas que ele gosta, né? Imagens da família, passeio no parque, no shopping, comida que eles gostam de comer, tudo. E aí, quando ele começa a chorar, que ela não sabe o que é, ela pega lá o portfólio, a pastinha, e vai mostrando e ele aponta para o que ele quer. Então, isso já é uma facilitação da linguagem, né? Ela consegue compreender melhor, aí diminui o estresse tanto dela como dele, para essa identificaçãozinha aí, certo? Interpretar atos, isso é super importante. E isso a gente só consegue quando a gente tem uma conexão e uma sensibilidade já com essa criança. Não dar automaticamente as coisas para a criança, conhecer a capacidade comunicativa, garantir a proximidade física e o contato, dar nome a coisas e criar pequenos problemas. Esse dar nome a coisa é sempre que for dar alguma coisa à criança, está dando nome àquele negócio, àquele objeto. Então, por exemplo, vai dar água. Então, sempre mostrar, ó, aqui é seu copo, que é um copo com água, tome sua água no copo. Então, tá sempre repetindo o nome dos objetos. E criar pequenos problemas, problemas bobinhos, mas que ajuda bastante a ele estar sempre sendo estimulado. Como, por exemplo, para ele passear, ele precisa calçar um calçado, né? Ele precisa estar ali com a sandalinha no pé. E aí vocês podem guardar a sandália num canto que seja diferente e dizer, cadê essa sandália? Procure sua sandália, gente, para sair precisa da sua sandália. Então, fazer com que ele procure a toalha quando for tomar banho. São coisas bem básicas, mas que ajudam bastante aí, certo? Atitudes que devem ser evitadas. Isso é super importante para o desenvolvimento da criança. Então, testar a capacidade com perguntas e ordens. Tomar sistematicamente as iniciativas. Dirigir a ação à criança. Falar no lugar da criança é muito errado, minha gente. A pessoa vai e pergunta, como é seu nome? Aí a mãe já vai e fala, Eduardo. Não, tá erradíssimo. Precisa estimular a criança a falar o seu próprio nome. Então, dizer, bora filho, diga como é seu nome, ela quer saber. Seu nome é Eduardo, diga a ela. Então, é diferente a forma da gente ensinar do que a gente já dizer automaticamente pela criança. Conversa em excesso. Isso não cola com a criança autista. Ele desliga a cabecinha dele e você está falando sozinha, certo? E aí, no nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre esquizofrenia. Então, nós iremos aprender um pouco mais sobre essa doença psiquiátrica. Quem já tiver a curiosidade, já vai dando uma lida, vai dando uma pesquisada, para que no nosso próximo conteúdo vocês já estejam afiadíssimos, certo? Gente, deixo aqui uma frase para vocês nesse sábado maravilhoso, né? Nem todo dia é bom, mas existe algo bom
existe algo de bom todo dia. Então, basta a gente ter uma sensibilidade aí, basta a gente se conectar com nós mesmos, buscar sempre ver algo melhor no nosso dia, seja um ato, seja um sorriso, seja uma palavra, seja uma mensagem, seja o que for, mas sempre vai acontecer algo bom no nosso dia, certo? Que nós continuamos com força, com fé, com coragem. Eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que estamos mais perto do que longe de tudo isso parar, né, de tudo isso se normalizar o quanto antes para a gente voltar para a nossa rotina, voltar para a nossa vida normal, porque até agora a gente sabe que nada está normal. Por mais que a gente esteja correndo, se esforçando, mas não está. Não é isso, turma? Queridos, sobre as atividades, vocês sabem que eu cobro tudo que a gente acabou de aprender, né? Eu posso perguntar o que é o autismo, cite qual as melhores ações para conviver com a criança autista. Então, sempre vai ser relacionado ao que a gente acabou de aprender. Então, não precisa se esquentar com isso. Gosto muito da interação de vocês. Não deixem para responder o material de última hora. Estou sentindo falta de alguns alunos, como, por exemplo, o Robson. Eu estou sentindo dificuldade aí da interação de vocês no grupo. Estou sentindo falta de Elionete, Osana, gente. Vamos lá, vamos interagir, né? Vamos estar sempre juntos, porque quanto mais agarradinho um na mão do outro, menos dificuldade a gente vai ter, certo? Super beijo, um abraço bem forte para vocês e até o nosso próximo conteúdo online. Tchau!